A Débora, ela é uma mulher inspiradora, para começar por aí, porque ela tinha muitos motivos para que ela não encarasse desta forma. Desde como foi o diagnóstico, na idade que ela tinha, no momento que foi a pandemia, pega de surpresa, porque o diagnóstico de mieloma múltiplo ele é assustador no primeiro momento. É uma doença que ela pode se apresentar de várias formas. Na dela foi uma coisa que foi pega de surpresa, e aí ela acabou procurando logo atendimento médico e deu tudo certo no tratamento dela até o momento, mas ela poderia ter desanimado. E a Débora, ela fez de mim uma médica melhor. Tem muitos pacientes que me inspiraram na vida, eu nem poderia estar citando o nome dela exclusivamente, mas já que a gente teve a oportunidade de falar com ela e expor um pouco da história dela, sem sombra de dúvida eu me orgulho muito de fazer parte desse processo, mas eu tenho muito a agradecer para ela, porque ela também me transformou numa pessoa melhor, numa mãe melhor, numa mulher melhor, porque não tem por que a gente não pensar que, apesar dos pesares, a vida continua. E a gente tem que estar preparado para a segunda, terceira, quarta fase da vida, independente do diagnóstico. Então, ela é contemporânea minha de idade, ela tem um casal de filhos, ela trabalha bastante, ela é muito parceira do marido dela, ela é muito família, mas ela gosta de esporte, ela gosta de viajar e ela gosta da vida. E não tenho como não lembrar de mim mesma quando eu conto a história da Débora. Apesar de não ter a face de estar doente. Mas trabalhar com os doentes, muitas vezes, eu acabo também me impactando. Eu levo as histórias deles para mim. E isso também mexe com os meus sentimentos, né? O profissional da saúde, ele precisa estar preparado psicologicamente, mas muitas vezes ele não está totalmente, porque ele é uma pessoa. A gente lutou muito pela doença dela, para que ela conseguisse ter acesso a todos os melhores tratamentos possíveis, e isso faz diferença. Nós duas somos uma equipe, então ela tem ideias, eu tenho ideias e a gente traça o plano juntas. Ela confia em mim, mas eu confio nela. Sem sombra de dúvida, aquilo que eu peço, que eu sugiro, que eu indico, ela vai atrás. E não tem tempo ruim, né? Então não tem como a gente não se sentir acolhido e bem e ter uma conexão quando você tem reciprocidade, né? Essa transferência e contra-transferência dentro. Mas sim, sem dúvida, eu tenho por mim, tenho convicção de que o que rege a minha medicina são histórias vividas junto com os pacientes e suas famílias. Isso faz diferença, porque as doenças, elas são as mesmas quando estão no livro. As pessoas são diferentes e as suas histórias, e como cada um vai encarar. E eu não sei se eu teria a mesma força que a Débora tem. Que uma das coisas que mais me conecta com ela é uma admiração. Como mãe, ela conseguir ter seguido a maternidade, o trabalho, envolver os filhos, que eles têm uma loja, uma empresa familiar, e eles estarem todos falando na mesma língua, interessado pelo negócio, fazer uma conexão deles ali, sem que a doença interferisse nessa relação maternal e de família e nos compromissos que ela tinha ao criá-los, faz dela, sim, uma pessoa que entendeu que a gente está aqui para viver plenamente, né? Não só focado na doença. A doença foi uma adversidade e ela conseguiu incluir essa luta junto na rotina dela. E uma característica muito legal da Débora, e que isso precisa ser divulgado, é que a partir do momento que ela chegou no serviço de saúde para fazer o seu tratamento e ela compreendeu e entendeu qual era a doença e qual era o plano de tratamento, ela confiou no processo. Confiar no processo é meio caminho andado, porque aí não existe farpas nas informações. Os combinados, as prescrições, a realização de exames, a tomada de medicamentos, de vacinas, de vitaminas, de atividade física, ele é falado, compreendido e realizado. É sucesso no tratamento, na maior parte das vezes. Porque hoje em dia o tratamento do câncer, ele não é mais assim, o médico prescreve, o paciente faz.
ainda funciona assim a decisão terapêutica do que está indicado no protocolo, o que é autorizado e o que é melhor para aquele paciente conforme sua doença, a sua idade, as suas comorbidades, se ele vai aguentar ou não. Agora, existe toda uma questão nutricional, existe uma questão psicoemocional, existe o suporte familiar, existe se o paciente precisa ou não trabalhar. As decisões terapêuticas são baseadas nisso. Tu pega uma mãe, que é uma mãe que precisa trabalhar pela questão financeira, que tem filhos para criar e está passando por um processo de tratamento agora. Como você vai afastar essa mãe do trabalho se ela depende disso, se for autônoma, por exemplo, com filhos pequenos? A gente precisa estar preparado como equipe para entender que talvez aquele tratamento vai ter que ser em dias não ideais, em horários não ideais, acrescentando talvez alguma coisa de comprimido, de forma oral, para que ela possa fazer em casa, talvez fazer um intermédio com o seu trabalho, né? Agora, a questão da Débora é um exemplo a ser seguido, porque se fosse necessário, e por um tempo ela ficou sem ir ao trabalho, a família esteve presente no momento que a gente precisava, conversamos, eles mantiveram a rotina para que ela pudesse completar o tratamento e retornar ao trabalho em seguida, né? Então ela confiou no processo. A hora que a gente explicou para ela que na doença, que é o mieloma múltiplo, é muito importante a gente ter saúde muscular, porque é o músculo que manda cálcio para os ossos, e ela precisa ter ossos fortes, ela não pensou duas vezes e intensificou a atividade física. Ela tem uma rotina de atividade física exemplar e invejável para a grande maioria dos humanos, que não tem comorbidades. Então, não tem como não se orgulhar disso, né?